Olá, arrematante! Seja muito bem-vindo no meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o passo a passo para você participar de um leilão de imóveis. Então, se você tem interesse em participar de um leilão, você não pode perder esse vídeo. Mas antes de falar o passo a passo, você precisa entender alguns conceitos. E o primeiro que a gente vai analisar é o que realmente é um leilão. Por que existe um leilão? Então, um leilão, ele nada mais é do que uma venda pública de um bem, no caso de um imóvel, e ganha aquele que der o maior lance, a melhor oferta. Mas por que os imóveis vão a leilão? Existem algumas peculiaridades que a gente vai precisar analisar, mas normalmente o imóvel vai a leilão por conta de uma dívida. Então, pode ser uma dívida de condomínio, uma dívida de IPTU. Então, existem algumas formas de um imóvel ir a leilão. Além dessas formas, existem também particulares que querem levar o seu imóvel para leilão como uma forma também de venda daquele bem. E hoje eu vou explicar para você as duas formas de levar um imóvel a leilão. Então, existem os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Nos leilões judiciais, a gente vai precisar saber que existe um processo de execução. Então, um processo, ele existe justamente porque existe um credor e um devedor. E o devedor, ele não pagou aquela obrigação que ele tinha naquele processo. Então, o juiz, ele leva a leilão os bens desse devedor para quitação dessa dívida, para saldar essa dívida que ele tem com o credor. Então, para a gente exemplificar, existe um processo de cobrança de condomínio. Então, a pessoa ela tem um imóvel, ela tem uma obrigação de pagar mensalmente o seu rateio, o seu condomínio, e aí ela não paga aquele condomínio do mês. Então, os outros condôminos, eles estão pagando as despesas daquele que não está pagando a despesa do mês. Então, o condomínio, ele ingressa com uma ação judicial para cobrar esses atrasados, e então ele tenta, de alguma forma, arranjar meios para quitar essa dívida. Então, o primeiro passo que ele faz é intimar o devedor a fazer esse pagamento. O devedor ele vai ter um prazo para fazer o pagamento integral ou fazer uma proposta de acordo, e assim funciona um processo. Então, não é um processo muito rápido, é um processo que leva um tempo. Então, o devedor ele tem algumas possibilidades de saldar essa dívida. E aí, ele não quitando essa dívida, o credor ele pode pedir ao juiz para que seja penhorado os seus bens. Então, antes de fazer realmente um leilão de um imóvel, o próprio credor ele pode pedir, por exemplo, a penhora da conta bancária e outros meios menos onerosos para o devedor. Então, normalmente, pedir a penhora e um leilão de um imóvel é uma das últimas opções que o credor tem, porque sabemos que é bastante oneroso para o devedor. Mas, não tendo saldo suficiente para quitar aquela dívida, o imóvel ele vai ser levado a leilão justamente para quitar todas as dívidas. Então, esses são os leilões judiciais. Então, pode ser, como eu dei esse exemplo, uma dívida de condomínio, mas também pode ser uma dívida de alimentos, pode ser uma dívida trabalhista. Então, basicamente, existe uma dívida que precisa ser quitada e a pessoa não quitou essa dívida. Então, ela vai quitar através dos seus bens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os leilões extrajudiciais, que normalmente são aqueles leilões de instituições financeiras, por exemplo, os bancos. Então, os leilões extrajudiciais não existe nenhum processo judicial. Eles são feitos diretamente no cartório de registro de imóveis ou os leilões particulares. Então, no extrajudicial não existe processo
Então, vai existir, no caso de leilão de banco, uma lei específica, que é a Lei de Alienação Fiduciária, que vai regular todo o procedimento daquele leilão. Então, para a gente dar um exemplo também. Então, a pessoa que fez um financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, ela está fazendo o pagamento mensalmente das parcelas, mas por algum problema ela não conseguiu pagar algumas parcelas. O que acontece nesse caso? Nesse caso, quando a pessoa faz um financiamento, ela não é a proprietária do bem, ela só é a possuidora, porque o proprietário é o banco. Então, o banco, ele já é o proprietário, então ele vai começar a fazer esse procedimento de cobrança daquelas parcelas que estão em atraso. Então, o procedimento é através do cartório de registro de imóveis. Então, o procedimento de intimação do devedor é no prazo de 15 dias para ele fazer o pagamento. Ele não fazendo o pagamento, vai acontecer o primeiro leilão, depois o segundo leilão. Se não tiver nenhuma arrematação, o banco ele consolida a propriedade em seu nome e aí leva a leilão mais uma vez pelo valor que ele quiser. Então, bem resumidamente, funciona assim o procedimento dos leilões extrajudiciais. Mas a gente vai deixar para esmiuçar esse tema num vídeo próprio, que eu vou explicar o que é um leilão extrajudicial e um leilão judicial. Mas aqui para você, antes de participar de um leilão, você precisa saber que existem esses dois tipos de leilões. Os leilões judiciais, porque existe um processo em andamento, e os leilões extrajudiciais, porque normalmente são de instituições financeiras, então existe também uma dívida e o banco precisa liquidar essa dívida. Nos extrajudiciais também existem as pessoas que querem vender os seus imóveis. Então, normalmente quem quer vender o seu imóvel, ela procura um corretor de imóveis, uma imobiliária para fazer a venda desse bem. Mas também é possível um particular fazer um leilão e vender através de um leilão. Não é tão comum, mas é possível também. Isso tudo no extrajudicial. Então, você já entendeu que existem essas duas formas de leilão. Então, você já sabe o que é um leilão, você já sabe quais são as modalidades e agora como que você vai participar desse leilão. Então, agora a gente vai aprender o passo a passo como você consegue realmente achar essas oportunidades do leilão. Antigamente, a gente tinha os leilões judiciais feitos diretamente no fórum. Então, para você saber de um leilão, você precisava ir em cada vara do fórum, ler o edital que era fixado na parede e você via qual era o dia e o horário e ia até o fórum participar. Agora não funciona mais assim. Os leilões hoje, eles são totalmente digitais. Então você consegue participar dos leilões eletronicamente em qualquer lugar do mundo. Então existem até alguns que você consegue participar presencial e também simultaneamente virtual. Mas geralmente você consegue participar de forma eletrônica. Então hoje você vai pesquisar esses sites através do Google. Então você vai fazer essa busca. É importante você verificar se aquele site realmente é um site verdadeiro, porque a gente sabe que hoje tem muitos golpes, mas você localizando um site que é realmente de um leiloeiro oficial, você vai realmente fazer o seu cadastro naquele site. E aí, como que funciona você fazer o cadastro? Você vai enviar a documentação, então você vai enviar seu RG, seu CPF, o comprovante de residência, se você for casado, uma certidão de casamento, documento do cônjuge. Mas por quê? Porque isso vai ser importante quando você for arrematar o imóvel. Então, a arrematação, ela vai sair no nome da pessoa que fez o cadastro. Então, por isso a importância de você fazer o cadastro com os documentos atualizados. Então, você já achou o site, você já enviou a documentação, você vai receber um e-mail de confirmação do seu cadastro. Então, quando você receber esse e-mail, você já pode fazer as pesquisas dos imóveis que você tem interesse. E aí que vem a fase mais importante.
quando você fizer essas buscas, essas oportunidades, você vai precisar analisar a documentação do leilão. Então, anota agora, pegue papel e caneta para você anotar o passo a passo que você vai precisar analisar antes de dar os seus lances nesse leilão. Primeira coisa que você vai precisar, analisar o edital do leilão. O que é o edital do leilão? O edital, ele é a regra daquele leilão. Então, cada imóvel, cada leilão, ele vai ter sua regra própria. Então, vai ser necessário, a cada leilão que você participar, você analisar minuciosamente aquele edital. Nele vai conter o quê? Vai ter os dados do devedor, quem é o credor, se for um leilão judicial, vai ter o número do processo, se for um leilão extrajudicial, vai aparecer o banco, lá vai ter as regras. Então, qual é o dia do primeiro leilão, qual é o valor inicial, a data do segundo leilão, o valor inicial, as condições de pagamento, se o pagamento deve ser à vista ou se aceita parcelamento, se aceita financiamento, quais são as condições do financiamento. Além disso, vai ter toda a descrição do imóvel. Então, a gente vai analisar se realmente o imóvel ele vai bater com as informações da matrícula. Lá também vai ter as regras de como que vai ser feito o pagamento das dívidas, se as dívidas ficarão para o arrematante ou se será quitada com o valor da arrematação. Então, tudo isso vai estar no edital do leilão. Então, por isso que é importante você analisar, porque lá realmente estarão todas as regras. A comissão do leiloeiro, qual é o valor, vai estar também escrito sobre as intimações, se todos os credores e o devedor também foi intimado, se existe alguma penhora naquele imóvel, tudo isso vai ser importante você analisar antes de participar do leilão. Segundo documento que você tem que realmente analisar minuciosamente é a matrícula do imóvel. A matrícula é uma certidão de todo o teor daquele imóvel. Então, lá vai conter toda a descrição do imóvel. Então, qual é a metragem do imóvel, quantos dormitórios, se tem garagem, se não tem, a inscrição cadastral daquele imóvel. Se for um terreno de marinha, vai ter também toda a descrição. Lá vai aparecer todos os proprietários que tiveram, desde o primeiro até o último. E por que é importante você saber disso? Porque lá que vai ter as informações sobre o proprietário. Então, você vai ter que saber se o proprietário da matrícula é o mesmo executado no processo e é o mesmo que está no edital do leilão. Porque existem diferenças entre leilões de propriedade e leilões de direitos. Mas isso também a gente vai deixar para um outro vídeo. Então, é importante você analisar a matrícula do imóvel para saber, além da descrição do imóvel, dos proprietários, se também existem outras penhoras naquele imóvel. Porque depois que você arrematar esse imóvel, você vai ter que dar baixa em todas as penhoras. E também vai ter que analisar se todos os credores também foram intimados. Então, é importante você analisar o edital do leilão, a matrícula do imóvel e agora você vai ter que analisar também as intimações. Então, as intimações você vai precisar verificar com o leiloeiro, se não estiver lá no próprio site. Se for um leilão judicial, você vai precisar analisar no processo se todas as intimações foram feitas de forma correta. Mas por que isso? Porque se faltar algum tipo de intimação, isso é uma causa de nulidade do leilão. Então a gente vai precisar verificar se o devedor ele foi intimado, se ele é casado, se o cônjuge foi também intimado, se os credores, além do credor do processo que está levando a leilão aquele imóvel, existem outros credores, a gente vai precisar saber se eles também foram intimados, porque o valor da arrematação ele é justamente para quitar todas essas dívidas. Então é importante você analisar se realmente todas as intimações foram feitas de forma correta. E agora a gente vai precisar também avaliar o imóvel. Normalmente nesses sites eles mostram
se tem alguma foto ou não, se está ocupado ou não, mas é importante, se você puder, ir pessoalmente no imóvel para tentar analisar se realmente está ocupado, quem é que está ocupando, se é um inquilino, se realmente é o proprietário, conversar com algum vizinho, conversar com algum morador ali, porque você vai precisar saber se vai ter reformas, se vai ter somente uma pintura. Isso tudo vai ser analisado antes de você participar do leilão, justamente para você saber o valor que vai ser investido. Porque além do valor da arrematação, você vai ter outras custas. Então é importante você tentar ir pessoalmente no local do imóvel e se informar de quanto de gasto que você vai ter com isso. Então, para resumir, a gente vai fazer esse passo a passo analisando o edital do leilão, a matrícula do imóvel, vai avaliar as dívidas, se as dívidas, né, do edital vão ficar para o arrematante ou vai ficar quitada com a arrematação, as intimações e o estado do imóvel. Então, quando você fizer toda essa análise no pré-leilão, antes de participar do leilão, você vai fazer uma planilha com todas essas custas, para você saber exatamente qual é o valor do investimento. E você tendo isso em mão, você vai começar agora a se habilitar no leilão. Então, primeiro você se cadastrou, você fez toda essa análise e agora você vai se habilitar para você participar naquele dia, naquele horário, dando os seus lances conforme o edital, o lance inicial. E aí você vai ter um incremento que também vai estar no edital, podendo ser de 2 em 2 mil, de 5 em 5 mil, isso tudo vai estar descrito no edital do leilão. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero ver você no próximo vídeo. Toda semana eu venho trazendo conteúdo sobre leilões de imóveis aqui no meu canal. Te vejo, até mais!